Olá, gente amada e querida de Deus. Estamos em nosso encontro com Deus de todos os dias, meditando a palavra. O tema: Os enormes desafios do Papa Leão XIV, parte 4. A doença espiritual da morte da fé. Nesta série de reflexões, estamos abordando alguns pontos que julgamos serem os mais importantes entre os muitos desafios que o Papa Leão XIV terá pela frente. Penso que os obstáculos mais desafiadores a serem enfrentados e superados são os seguintes. Primeiro, a doença espiritual que vem causando a morte da fé em muitos lugares do mundo. Segundo, a divisão nítida dentro do episcopado entre os dois extremos, progressistas e tradicionalistas. Terceiro, o clericalismo, uma doença mortal que está gangrenando todo o corpo eclesial. Quarto, a questão do celibato obrigatório, que precisa urgentemente ser revista. Quinto, o patriarcalismo na igreja, que chega ao machismo, onde a mulher é visivelmente discriminada e proibida de receber qualquer ministério ordenado. Na reflexão de ontem, comecei a falar da catástrofe da doença espiritual que causa a morte da fé em muitas partes do mundo. Este é somente um dos inúmeros desafios do magistério pontifício. Aliás, é um desafio de todos nós, ministros, padres, bispos e pastores, que recebemos de Jesus esta missão: ide ao mundo todo e pregai o evangelho a toda criatura. Esta é uma tarefa que diz respeito a todos os cristãos e discípulos de Jesus. Isto significa colocar a fé na prática de nossas vidas. Somos convocados por Jesus, que nos chamou de sal da terra e luz do mundo, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 13 ao 16. Assim, com a força do Evangelho, somos requisitados por Deus para dar nossa colaboração na transformação da sociedade. Se formos omissos, estaremos colaborando com o esfriamento da fé em muitos corações e famílias. Nosso modo concreto de viver a fé influencia os outros, para mais ou para menos. Viver a fé na prática da vida nos torna corresponsáveis uns pelos outros. Assim, se somos quentes e ativos e com o auxílio da graça divina, vamos saltando e superando os obstáculos, e nossa forma de viver influencia as demais pessoas na luta diária por colocar a fé na prática da vida. Mas, ao contrário, se formos o tipo de cristãos tíbios, fracos, mornos, incapazes de perseverar na luta, estaremos estimulando os outros a cruzarem os braços e incentivando o desânimo. Gostei muito do jeito humilde e simples do novo Papa Leão XIV. Gostei da comparação que ele fez da época convulsiva em que viveu o Papa Leão XIII, uma época difícil da Revolução Industrial, que trouxe mudanças bruscas para toda a sociedade, de modo especial para os trabalhadores. Naquele momento da história, surgiu Karl Marx, que, fazendo uma análise social, escreveu o Manifesto Comunista juntamente com Engels, onde colocaram a luta de classes como a solução para acabar com as injustiças sociais. O Papa Leão XIII reagiu e escreveu a encíclica Rerum Novarum sobre a condição dos operários, onde estabeleceu as bases da doutrina social da Igreja, declarando que o socialismo e o comunismo não servem de solução para as questões sociais. O novo Papa Leão XIV fez alusão a estas questões dos séculos XVII e XVIII, dizendo que a Igreja e a sociedade civil de hoje enfrentam também um grave momento histórico. Antes, o problema era a Revolução Industrial. Hoje, esse problema é a inteligência artificial, com a qual precisamos lidar com muita responsabilidade. O mundo hoje está muito mais confuso e ideologizado do que antigamente. Enfim, rezo diariamente a Deus, pedindo que dê força, inspiração e coragem ao novo Papa, para empreender as reformas que a Igreja necessita para que seja na prática, e não só nos discursos,
o farol de luz para iluminar as situações de trevas nos diversos setores da sociedade humana. Vou terminar esta reflexão deixando para todos um pequeno trecho da fala do novo Papa no seu primeiro contato com os jornalistas de diversas partes do mundo. É muito enriquecedor e penso valer a pena para nós estas palavras do Papa, bem dentro do nosso tema. Abre aspas. Hoje, um dos desafios mais importantes é promover uma comunicação que nos tire da Torre de Babel em que às vezes nos encontramos. Estamos vivendo tempos difíceis que representam um desafio para todos nós, um ato do qual não devemos fugir. A Igreja precisa encarar os desafios do seu tempo. A comunicação e o jornalismo não existem fora da história. Fecha aspas. Nesse discurso à imprensa, o Papa Leão XIV defendeu a busca da verdade e pediu, abre aspas, uma comunicação que não seja ideológica e partidária para desmontar a Torre de Babel em que nos encontramos, fecha aspas. E ao finalizar esse discurso, o Papa disse que, abre aspas, devemos dizer não à guerra das palavras e das imagens, fecha aspas. E foi muito aplaudido quando pediu a libertação dos jornalistas presos por buscarem a verdade. Até amanhã, se Deus quiser, quando seguiremos refletindo sobre este tema. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.